galerinha do nono ano, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. A galerinha aí do 100% remoto, pessoal do G1, do G2, espero que vocês estejam acompanhando todas as aulas, né? Todas as aulas de todos os seus professores e acompanhando, né, com dedicação na aula presencial também. Então, a nossa aula de hoje vai da página 53 até a página 60. Então, para quem não me conhece, sou a professora Isana, sou a professora de Geografia. Vamos lá? Deixa eu passar aqui. Calma. Pronto. Hora de estudar, vocês já sabem, digo e repito, pego o livro, o caderno, o lápis, a caneta e vamos lá caprichar, né, acompanhar toda a aula de Geografia. E o nosso assunto é assunto de globalização e meio ambiente. Então, nas aulas anteriores, já falamos sobre o processo de globalização, né, desse avanço das tecnologias, né, do surgimento de vários e vários aparelhos, facilitando muito a vida das pessoas e também tendo alguns aspectos negativos, né? Então, nós vamos ver agora um pouquinho sobre essa questão do meio ambiente. E aí, com a globalização, entramos no século XXI, extraindo cada vez mais recursos naturais para, por exemplo, construir moradias, irrigar plantações e fornecer matérias-primas para as indústrias. Além disso, boa parte desses recursos é explorada ilegalmente ou sem planejamento adequado, aumentando a degradação no meio ambiente e comprometendo a demanda das gerações futuras. Então, o que é que nós percebemos, né? Que hoje a tecnologia vem avançando, né? Existe a necessidade de crescimento das cidades, as pessoas estão saindo muito da zona rural para ir para a cidade e aí precisando construir moradias. E aí nós estamos percebendo que existe todo um processo de degradação do meio ambiente, né? Essa evolução faz o quê? Com que gere uma degradação. Então, muitos recursos estão sendo utilizados sem pensar nas consequências, sem pensar no amanhã, né? Muitas das vezes ilegalmente, corte de árvores ilegal, então vários recursos estão sendo utilizados, né? Podendo comprometer as gerações futuras. Então, esse é um problema global, não é um problema só de Brasil, né? É um problema global, e esses problemas ambientais, eles não afetam só um país, eles afetam milhões de pessoas. Então, nós temos vários problemas, por exemplo, poluição do ar, desmatamento indiscriminado, escassez de água potável, e aí mudanças climáticas também. Então, nós vamos ver um pouquinho, né, sobre isso. Vocês observam aí na foto da página 62 do livro de vocês, e aí é possível observar o quê? Um forte impacto das emissões dos poluentes. Né? Quais são esses poluentes? Quem é que está, né, liberando esses gases aí? Então, as indústrias, os veículos, comprometendo bastante a vida das pessoas, né? Comprometendo o meio ambiente e comprometendo também a qualidade de vida da população. Olha a situação, que poluição imensa, né? Então, consumo e a produção de lixo, mais um tópico. E aí nós observamos que a cada dia que passa existe uma oferta muito grande dos produtos, né? E aí as pessoas estão consumindo bastante, consumindo, porque passou na propaganda e diz que é bom, porque quer mudar, né? Quer trocar, né? Os aparelhos também estão sendo produzidos com uma fragilidade maior, então estão sendo produzido com uma vida útil menor, e aí, consequentemente, gerando problemas, né? Então, gerando o quê? O descarte desse produto. E, além de tudo, nós sabemos que existem pessoas que têm um consumo excessivo, né? Então, esse consumo excessivo, só de comprar, e aí o que acontece? Descartar, gera o quê? Lixo, e, consequentemente, problema, né? Essa grande quantidade de lixo produzida gera um grande problema ambiental. Aí vocês observam no livro de vocês televisores e computadores descartados incorretamente. Então, esse ciclo de consumo que vem acontecendo, na verdade, o ciclo de consumo vem alimentando o quê? A busca de quê? Do lucro. As empresas querem ganhar, elas precisam vender, porque elas precisam ganhar lucro. Então, esses mercados, essas mercadorias estão precisando o quê?
está circulando, então vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo. Então, hoje, vários países desenvolvidos vêm aumentando o desperdício e a quantidade de lixo produzido. Então, os países ricos, as pessoas consomem muito fast food, comidas rápidas e práticas. As comidas rápidas e práticas, ela vem um monte de embalagem. E esse monte de embalagem gera o quê? Lixo, certo? E aí, observem aqui no planisfério produção de lixo. Então, atualmente, o volume de lixo produzido no mundo inteiro, né, 1,3 bilhões de toneladas por ano, certo? E aí, existe a expectativa de que chegue em 2025, chega a 2,2 bilhões de toneladas por ano. Então, onde é que vai colocar tanto lixo? Né? Onde é que vai colocar tanto lixo? E aí, vocês observem no planisfério, os países que têm uma elevada produção de lixo, são os países que têm essas cores mais escuras. Então, olha aí, os países desenvolvidos, aqui Estados Unidos e Canadá. Olha aqui, Estados Unidos e Canadá, os países que têm uma alta produtividade, né, uma alta produção de lixo. E aí nós percebemos o quê? Qualidade de vida das pessoas, as pessoas estão comprando muito, as pessoas estão descartando muito os produtos, ok? Então, gerando várias consequências. A questão da água. Então, é outro problema, né? Essa questão do abastecimento de água. O uso, né, sem pensar no amanhã, o uso sem pensar nas consequências pode gerar, sim, né, problemas também, que é a carência da água potável. Então, a indústria precisa, a agricultura precisa, as residências precisam, os seres humanos precisam de água. Água é vida, a água é muito importante. Mas se nós não utilizarmos da maneira correta essa água, a tendência é reduzir e ficar, né, muito pouquinho. Os problemas do consumo, esse é o próximo tópico. Então, de acordo com o relatório de desenvolvimento humano 2015, parte significativa do consumo da água no planeta correspondia à irrigação agrícola, o que indica que houve um aumento da oferta de alimentos, mas também que a atividade tem um padrão insustentável de utilização dos solos e da água. Assim, o volume de água disponível para suprir a necessidade da população cada vez mais numerosa está diminuindo. Então, vocês observam que existe água potável, né, mas que o consumo da água no planeta todo está muito grande, e principalmente na irrigação. Então, as pessoas estão utilizando muito a irrigação, e é um problema porque a irrigar, tem que irrigar com água potável, claro, né? E aí vai estar utilizando a água potável das nossas residências. Então, é necessário rever, né, quais são as necessidades, quais são os produtos que têm a necessidade de fazer esse tipo de irrigação, porque é um problema. Olha, e vejam só, o açúcar, veja quantos litros 1 quilo de açúcar, quanta quantidade de água, certo? 1.000 litros, 782 mil litros a cada quilo de açúcar. Então, é gasto 1.000 litros, 782 a cada quilo de açúcar produzido. Alface, 237 litros a cada quilo de alface. Arroz, 2.497 litros a cada quilo de arroz produzido. Olha a quantidade de água que é consumida, que é necessário para produzir cada quilo desses alimentos. Banana, 790, batata, 287, carne bovina, 15.415 litros d'água a cada quilo de carne. Então, como é esses litros? Vejam só, é desde a sementinha plantada, então a quantidade de água que foi utilizada na semente, a água que foi irrigada, a água que depois da colheita precisa lavar, então toda essa água que é utilizada nessa produção é contabilizada aí. Então, a cada quilo, 1 quilo de tomate. Quando você pega 1 quilo de tomate, então foi gasto para produzir aquele quilo de tomate 214 litros de água. 1 quilo de queijo foi gasto 3.178 litros de água. 1 quilo de pão, 1.608 litros de água. Então, foi gasto para usar, né, para a produção desse produto. Então, observem quantidade de água que é necessária para
para a produção. Então, é necessário ver, né, medidas, analisar medidas que é para, né, o uso da água corretamente e sem estar desperdiçando, né, porque a água, a depender da situação, ela pode ser um problema futuro, né, então pode reduzir muito para todos nós, que a água é vida, a água é sobrevivência. A disputa pela água. Os recursos hídricos de rios, lagos, aquíferos subterrâneos são muitas vezes compartilhados por 2 ou mais países. Atualmente, já existem áreas que enfrentam problemas de abastecimento, como ocorre entre o Egito e o Sudão, que compartilham as águas do Nilo, e entre Turquia, Iraque e Síria, que fazem uso da água do rio Eufrates. Em poucos anos, o controle da água pode se tornar uma das principais disputas entre povos e estados. Então, sim, eu concordo, né, que futuramente vai ser um problema essa questão da disputa pela água, porque tem países que têm, né, rios em um volume de água bom, lagos, aquíferos, mas que não fica só no seu país, que divide essa água com outro país, e aí pode sim gerar um conflito pela essa necessidade de abastecimento de água, porque sem água a gente não consegue viver, né? Sem água a gente não sobrevive, e aí pode gerar, sim, um conflito, se reduz essa quantidade, e aí os países vão, né, ter consequências. Aquecimento global e mudanças climáticas. E, além de tudo, uma coisa que eu acabei me passando de falar é que água existe, água potável existe em grande quantidade, sim, mas que existem muitos problemas ambientais, o lixo, né, jogar o lixo nos rios, em locais inadequados, que gera poluição e aquela água fica poluída e fica imprópria para o consumo, ok? Aquecimento global e mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Então, muitos cientistas afirmam que o aquecimento global é resultado do lançamento excessivo de gases de efeito estufa na atmosfera. E estaria, portanto, atrelado às atividades humanas. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido e gera as condições ideais para o desenvolvimento e a manutenção de vida no planeta. O aquecimento global acontece quando aumenta o percentual de gases da atmosfera. O gás do efeito estufa originam-se da queimada de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, gás natural, né, as queimadas, o desmatamento, assim como a decomposição de matéria orgânica, a liberação do CFC na atmosfera também agrava o efeito estufa. Então, vamos lá. Aquecimento global. Né, o efeito estufa com o aquecimento global. Então, nós temos aí o efeito estufa é um fenômeno natural, certo? O efeito estufa é um fenômeno natural. É o efeito estufa que mantém o planeta aquecido e que gera condições para nós, seres humanos, seres vivos, da vida no planeta, desenvolvimento. Eita, desculpa. O desenvolvimento da vida no planeta, certo? Então, efeito estufa é efeito natural. O que é que vem acontecendo? Agravamento desse processo, então gerando o quê? Um aquecimento global. Então, toda a liberação desses gases do efeito, né, estufa, e que são as queimas dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural, as queimadas, gerando o quê? O aquecimento global. Certo? Essa grande quantidade de gases resultando nesse lançamento, nesse excessivo de gases de efeito estufa, e aí acabando gerando consequências, né? E aqui vocês observam a atmosfera, gases do efeito estufa. Então, vocês observam aí o quê? A radiação solar, certo? E vocês observam aí a liberação desse dióxido de carbono, metano, que acaba aprisionando mais calor na atmosfera. Então, o ar ele não circula com facilidade. Então, observe que existe essa camada aí, esse escudo aí de dióxido de carbono, que aí gerando consequências e aquecendo mais ainda. Então, o ar não acaba não circulando. Então, vocês observam aí a queima de combustíveis fósseis,
a decomposição da matéria orgânica, né? E aí os solventes, aerosóis, os ar-condicionados que liberam CFCs, liberando aí todo, junta tudo, e aí faz um bloqueio, e aí a energia, a energia solar, a questão do ar, né, ele não vai ter a facilidade de circular e a Terra ela vai conseguir absorver toda essa quantidade de calor. E aí vai gerando o quê? O efeito, o aquecimento global, efeito chuva não, aquecimento global. Consequência do aquecimento. E vamos lá, né? Então, acredita-se que existem vários efeitos, as mudanças climáticas que são visíveis, né? Furacões, ondas de calor, secas, enchentes, são mais frequentes e intensos. Um dos efeitos mais preocupantes é a elevação do nível dos oceanos. O que acontece? Então, acontece o aquecimento global, a Terra ela fica aquecida, né? E aí o que acontece? Começa a derreter as geleiras. O derretimento das geleiras é uma grave consequência, né? Que vai o quê? Elevar o nível dos oceanos e acabar que podem, né, ter prejuízos, né, em várias cidades que ficam próximas ao litoral, ou até mesmo desaparecimento de cidades ou de ilhas, né? Muitas ilhas hoje já desapareceram por causa dessa questão do derretimento das geleiras. Então, o mar, ele aumentou seu nível nessa grande quantidade de água e aí algumas ilhas desapareceram. E algumas cidades no litoral, né, estão gerando consequências que aí destrói, né, a orla, então destrói aquelas construções, algumas casas que são derrubadas pela força da água. Então, outras consequências dessas mudanças, dessas mudanças aí, de todas essas alterações, é a alteração da biodiversidade. E aí, como é essa alteração da biodiversidade? Por exemplo, a queimada gera o quê? Extinção de algumas espécies de animais, de vegetais. O animal, quando acontece uma queimada, ele tenta sair daquela região para ir para outra região em busca de sobrevivência. Aí o que é que acontece? Ele está acostumado àquele tipo de vegetação, aquele tipo de clima, e aí quando chega em outro ambiente, ele acaba não se adaptando, porque tanto o animal quanto a vegetação, elas são adaptados ao tipo de clima, ao tipo de vegetação, e aí chega em outro ambiente e acaba morrendo, né, porque ele não consegue se adaptar àquele tipo de clima. Então, chega um animal que é adaptado a um clima quente, e aí acontece um desmatamento, ele vai para uma outra localização de um clima frio, ele não vai conseguir se adaptar, ele vai morrer, né? Então, por isso que muitas espécies de animais e vegetais são extintos. E, além de tudo, morrem nas queimadas, morrem no desmatamento, morrem atropelados nas rodovias, tentando fugir, né, daquele ambiente. Então, várias e várias e várias consequências, né, a partir aí desse problema do aquecimento. Mudanças climáticas e produção de alimentos. Também as mudanças climáticas, elas podem afetar bastante na produção agrícola, né? Então, se você tem uma região que você plantou, por exemplo, feijão, e aí está no período que deve estar estiado, porque a produção, né, consegue ficar mais forte e tal. Um exemplo. Aí chega uma chuva muito forte, e acaba afetando diretamente aquela produção, porque naquele momento o produtor ele não estava esperando aquela chuva muito forte, e aí acaba apodrecendo aquela produção. Então, todas essas mudanças climáticas têm consequência em tudo, a produção de alimentos. Então, por exemplo, você chega na feira e diz assim, eita, como o feijão está caro. Por quê? Porque teve consequências nessas mudanças climáticas, aconteceu algum problema. Por que o produto fica caro? Porque ele não tem grande quantidade, né? É lei da oferta e procura. Quando eu tenho muito produto, a tendência do preço é o quê? Ele é baixar. Se eu tenho pouco produto, a tendência é aumentar. Então, quando eu tenho aumento no feijão, um exemplo, né? Tem aumento no feijão é porque teve algum problema na produção, então nem todos os estados conseguiram produzir o que já era acostumado, e aí acaba gerando consequência no preço do produto. E aí mudanças climáticas, seca, acontece uma seca de 6 meses aí, e aí o que é que vai acontecer? Produção cair, produção morrer, a agricultura não tem uma produção boa, e aí uma diversidade de produtos que entra em consequências. Conferências Mundial sobre o Meio Ambiente.
Então, vejam só, existem várias conferências, né, sobre o meio ambiente, principalmente pensando no aquecimento global. Então, várias e várias organizações, existe aí, eles são organizados pelas, né, pelas Nações Unidas, aí tem o Rio 92, Rio mais 10, Rio mais 20, Conferência de Quioto. Em todas elas, podem ter a certeza que elas buscam reduzir as emissões de gases de efeito estufa, certo? Então, elas vão buscando, eles entram em acordo, existem, eles assinam documentos, cartas, existem várias reuniões, várias convenções, né, vários países que se aliam, né, para conseguir, para tentar reduzir esses problemas ambientais, para tentar reduzir esses efeitos das emissões de gás. Só que um dos graves problemas é o quê? Um dos graves problemas é que os países ricos, eles não querem reduzir a sua poluição. Por quê? Porque se ele reduz a poluição, ele reduz essa liberação dos gases, ele está reduzindo a produção. Então, quando ele reduz a produção, ele vai reduzir o lucro, né? E, consequentemente, gerar, né, redução de ganho naquele momento. Aí é um dos embates, né, que vem até hoje, né? Todos os países acabam sofrendo porque existe países específicos, por exemplo, um exemplo é os Estados Unidos. Ele não, hoje é que ele já está pensando mais no meio ambiente, mas em todos esses acordos e todas essas conferências que aconteceram, 92, Rio mais 10, Rio mais 20, protocolo de Quioto, ele não assinou, porque ele tinha que reduzir a sua produção. Então, né, hoje é que ele já está começando, né, a pensar no meio ambiente, hoje é novo presidente, então já está pensando no meio ambiente, e aí a tendência é aguardar para ver o que é que vem por aí. E aqui nós temos grupos indígenas protestando, né, porque eles protestam porque eles querem, né, proteger o seu ambiente, proteger a sua floresta, porque a floresta está sendo um dos lugares que está sendo muito devastado e que gera consequência para o mundo todo. Conferência de Quioto, né, eu já falei, uma conferência, o protocolo de Quioto é um tratado internacional que estipula a redução obrigatória de emissões causadoras de efeito estufa, e aí eu já expliquei que os Estados Unidos, ele rejeita o tratado, né, então o tratado não foi assinado pelos Estados Unidos, então esse é um outro desafio que temos que enfrentar, porque um país desenvolvido não quer a adoção, né, assinar esse tratado aí. COP, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que também é o objetivo de um novo acordo, né, um acordo mais flexível. Nesse documento, né, eles assinaram nessas conferências, os países se comprometeram a reduzir as emissões de gás de efeito estufa, buscando priorizar a energia limpa, mas não estabelecer meta nem valores. Então, foi um acordo mais leve, né, que eles precisavam reduzir, mas eles não colocaram quantos por cento, nem valor que precisava reduzir, então foi mais leve, mais livre, e que muitos países acabaram, né, assinando, sim, e só que muitos especialistas, né, eles visualizam, né, essa ação mais leve e que eles acreditam, né, eles têm esse pensamento que foi um fracasso. Isso foi um fracasso, levar essa coisa mais assim, mais leve, acaba sendo um fracasso porque nem todo mundo faz. Nem todos os países acabam, né, fazendo a arregação das mangas e colocar em prática. Então, esse é um dos. E vocês sabem que o povo tem que ser em cima de lei. Ou é lei ou o povo não cumpre. Então, leve complica. E agora nós vamos para a nossa atividade. Então, vão abrindo aí o livro de vocês, na atividade. Nós temos aí a primeira atividade. Vou ler aqui. Observe as informações abaixo e comente a relação entre o aumento da população e a escassez de água. Então, nós estamos vivendo, né, uma projeção. Nós temos uma projeção, população total, ele tem aí em 2000 e uma projeção para 2050 de 8,9 bilhões. E aí, né? A projeção existente é que vários países podem viver uma escassez crônica de água.
Então, o que é que o gráfico mostra, né? O gráfico apresenta os números totais da população mundial no ano 2000, a população que vivia escassez crônica de água, e faz uma previsão para 2050, quando se estima que quase metade da população mundial viverá com a escassez crônica de água. Então, assim, essa é a ideia que ele coloca, né? Que nós vamos até uma previsão, né, 2050, viver com um problema de escassez de água. E aqui nós temos a segunda questão. Leia a reportagem a seguir e converse com seus colegas sobre os motivos do crescimento dos conflitos por água no Brasil. Então, no Brasil, a água não é distribuída de forma igual em todo o território. A falta de acesso ao recurso pode ser agravada por contaminação das águas, como foi o caso de Mariana. Lembram daquela barragem, né, daquela acontecimento, daquele acidente na barragem de Mariana, que acabou detonando, né, acabou poluindo muito aquela barragem, aquela água que era potável. E aí, né, consequência de contaminação da água. Então, observe quantas pessoas vivem naquela localização hoje sofrendo com essa questão da contaminação. Então, a partir desse cenário, o que é que a gente observa? A falta de água para determinadas parcelas da população cresce o número de disputas. E aí vocês leiam o textozinho que ele fala sobre os conflitos por água, né, que crescem 150% no Brasil em 5 anos, que ele aponta os estudos. E aí nós temos a terceira questão. Observa, tira abaixo e em seguida responda as questões. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançados no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Isso vindo de um moleque que quer ir para o carro a qualquer lugar, mais longe que um quarteirão. Olha, não me calaram nada, coloquem as calotas polares, tá? Então, assim, ele coloca, né? Aí a pergunta diz: explique as prováveis causas do aquecimento global e aponte as origens dos gases do efeito estufa. Letra B: quais são as consequências do aquecimento global? E letra C: apesar da preocupação de Calvin, seus hábitos contribuem para o aquecimento global. Justifique. Aí nós temos aqui as respostas, né? A provável causa do aquecimento global seja ocasionada pelo lançamento excessivo de gases de efeito estufa na atmosfera. Os gases de efeito estufa originam-se na queima de combustíveis fósseis, isso vocês já sabem. Né? A letra B, as consequências do aquecimento global são a elevação do nível do oceano, maior frequência da intensidade de furacões, ondas de calor, enchentes, extinção de espécies de animais e vegetais, entre outros, também que eu já expliquei. Então, Calvin contribuiria com o aquecimento global utilizar demasiadamente o carro, que para funcionar queima combustíveis fósseis, um dos responsáveis pelo efeito estufa e aquecimento global. Então, ele reclama da mãe, que a mãe está deixando um planeta ruim, mas que ele não faz a parte dele, que ele só quer andar de carro, né? E nossa aula vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem todas as aulas aí, vocês que estão no presencial, quem está no remoto, também assista todas as aulas, não pode parar, certo? Um abraço, fiquem com Deus.